essa oportunidade hoje de ler um texto da palavra do Senhor do livro de Neemias, capítulo 2, e fazer uma sequência aqui da lição da Escola Bíblica Dominical, né? Porque domingo agora, os irmãos sabem que a Santa Ceia na Igreja Matriz não tem expediente aqui pela manhã. Então nós usamos, na sexta-feira que antecede a ceia, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Como estamos começando o trimestre, nós fizemos a primeira lição domingo passado, falando sobre Neemias, quando vem com a ideia de restaurar os muros, né, reconstruir vidas e renovar propósitos. Esse é o objetivo desse trimestre. E hoje nós estamos na segunda lição e pelo capítulo de número 2. Capítulo de número 2 do livro de Neemias, essa segunda lição que fala sobre o preparando-se para o agir de Deus. Aí vamos seguir de acordo com a revista da Escola Dominical, para quem está com a revista, página 7, Neemias capítulo 2, apenas os versículos 1 a 4, onde diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes tivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não, não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta leitura, ó Pai querido, feita neste momento aos nossos ouvidos. Eu quero pedir, ó Pai querido, que de acordo com aquilo que estamos estudando nesta lição, nesta segunda lição, que o teu bondoso Espírito Santo lembre de nós neste momento, ó Pai querido, para nos fazer compreender, ó Deus, a tua vontade para este momento. Portanto, dá-nos a revelação que for necessária a este momento, para que a tua palavra seja de edificação, exortação e consolação às nossas vidas. E assim te peço agradecido e sempre confiando no nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Irmãos, quando nós falamos, né, no domingo, iniciando a série de lições do segundo trimestre de 2026, aí nós falamos o propósito do livro de Neemias e o propósito do comentarista para esse trimestre, né? E na primeira lição, então, nós falamos sobre como o chamado de Deus transforma a dor em propósito. Nem todos têm um chamado de uma mesma maneira. Eu lembro que nós falamos isso, que Neemias estava vivendo a vidinha dele, tranquilinho, não estava reclamando, estava em terra de cativeiro, né? Nasceu no cativeiro, mas estava bem de vida. Ele não era um escravo, ele era um copeiro do rei, era um diferencial muito grande, né? Então ele tinha uma vida tranquilinha, mas quando ele soube do que estava acontecendo à sua terra, a terra dos seus pais, né, dos seus ancestrais, aquilo ele poderia ter dito assim: isso não é problema meu, já nasci aqui, não tenho nada a ver com aquilo lá. Mas aquilo trouxe um incômodo tão grande, uma tristeza tão grande no coração dele. Porém, nós observamos que Deus estava preparando o Neemias para uma grande obra, que parecia aos olhos humanos uma obra insignificante, tanto que o muro, a reconstrução do muro, não foi uma reconstrução de ponto zero, né? Foi uma reconstrução, foi uma obra grande, mas levou 52 dias de trabalhos pesados, mas levou 52 dias. Então não era uma obra gigantesca, era uma obra considerável. Mas, para nós que estamos de fora, às vezes olhamos a pessoa assim, no seu chamado, na sua vocação, aí não damos muito valor.
Mas para a pessoa que está sendo chamada por Deus, e quando ela entende o propósito de Deus, começa a entender o propósito de Deus, ela percebe o quão importante ela é no reino de Deus. Então, eu lembro que a gente sempre usa as expressões, como foi falado, tipo a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Quer dizer, ele tinha um chamado de Deus, ele era jovem, então ele não deveria se sentir desprezado por ninguém, ele deveria se envolver dentro do chamado. O segredo, irmãos, é quando Deus te der alguma coisa a fazer, aí então você se prontificar a fazer. Não importa o que diz a direita, não importa o que diz a esquerda, o importante é você cumprir a tua vocação, o teu chamado. Qual o teu chamado? Meu chamado, que às vezes nós mesmos minimizamos o chamado de Deus, que achamos que, eu cuidar, eu sempre gosto de lembrar disso, eu cuidar de uma igreja desse tamanho, pequena, parece uma coisa pequena a ser feita. E quando uma pessoa tem milhares aí de repente, de membros para cuidar, parece que ele tem uma obra muito grande. Irmãos, é cada um no seu chamado, no seu posto, naquilo que Deus colocou. Agora, quando Deus coloca em suas mãos, nos faz lembrar a palavra que diz assim, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque Deus tem uma tarefa para cada um e Ele sempre escolhe o melhor aos olhos dele para a obra que Ele tem que realizar. Tem obras que são maiores, construir uma arca de 150 metros, de comprimento, 14 de largura, 22 de altura, ou melhor, 22 de largura e 14 de altura, é uma obra muito grande, mas, às vezes, tem obras que são menores, mas todas elas têm grande importância. Então, não importa, para Deus o que é importante é você fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Se Ele mandou você lá numa missão que foi ímpar, foi lá, pregou, João se prepara há 30 anos e prega cerca de 6 meses. João Batista, cerca de 6 meses só de ministério. Foi uma grande obra? Foi. Jesus falou assim, vou dizer uma coisa para vocês, que alguém poderia dizer assim, esse aí, 30 anos preparado para pregar 6 meses. Aí alguém podia achar que não foi uma grande obra. Jesus falou, não tem homem nascido de mulher maior do que João Batista. Porque ele cumpriu o propósito. Não é o tanto que você faz, é o que você faz. Então, Neemias, o livro de Neemias, ele nos ensina. Ele nos dá orientações de como devemos nos comportar com o chamado de Deus. Aí a primeira fase que nós vimos, logo de imediato, é como Deus está preparando a pessoa. Neemias é um copeiro, não está preparado para nada além de servir ao rei. Vai para casa, dorme, descansa, dia seguinte está lá preparado. Está na cozinha de stand-by, o rei precisa, lá vai Neemias com um copo e vai oferecer ao rei. Pronto, é só isso que ele faz, o dia inteiro. Mas quando Deus começa a incomodá-lo, a primeira coisa que ele faz, e nós também trabalhamos isso domingo passado, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele começar a orar. Orar como nunca orou. Elias falou um pouco agora sobre isso, né? Orar como nunca orou. Estava tranquilo, irmãos, tranquilo. Aí ele começou uma vida de oração. Ele começou a orar, porque ele queria descobrir em Deus por que ele veio receber essa notícia ruim. Ele estava tranquilo, gente, aquilo mexeu com o coração dele. Aí ele vai começar a orar, e não toma nenhuma iniciativa a não ser a de orar. Dado o momento, que é exatamente isso aqui, preparando-se para o agir de Deus. Por quê? Existe uma coisa, irmãos, que eu gosto de lembrar aos irmãos de vez em quando, que quando oramos, nós esperamos que Deus ouça a nossa oração. Mas quando Ele ouve a nossa oração, Ele espera que estejamos prontos para receber a resposta. E nem sempre nós estamos. Nem sempre estamos. Aí, quando a resposta vem, é exatamente no momento em que estamos desejosos de obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Nesse momento, ele não sabe como Deus vai agir, porque nem toda oração ela tem respostas assim instantâneas. Não tem. Às vezes a oração tem uma resposta instantânea. Quando Deus ouve a oração, você começou a orar hoje, aí imediatamente Deus já ouviu a tua oração. A tua oração chega ao trono da graça. Teu coração está sincero, a oração chega. Mas ela pode demorar um pouquinho na resposta,
como aconteceu com Daniel. 21 dias, Daniel ali pelejando, lutando, buscando, jejuando, aí de repente o anjo chega para ele, aí coloca a mão nele assim e fala: homem muito amado de Deus, desde o primeiro dia em que aplicaste a orar, as tuas orações foram recebidas. Agora, por que levou 21 dias? Ele revela o mistério. E nem sempre para nós é revelado o mistério. Mas não desanime, porque o próprio Jesus, em Lucas capítulo 18, ele disse que ele contou uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem nunca desfalecer. Porque oração, irmãos, é contínua. Então, todas as orações são respondidas imediatamente? Não, nem todas são respondidas imediatamente. Me faz lembrar de George Miller, o homem que teve mais de 50 mil orações respondidas. Ele foi conhecido como o homem que orava. Aí um dia perguntaram ele: mas como é isso, ter mais de 50 mil orações respondidas? Ele respondeu: não presumas, essa é a palavra dele, não presumas que todas as minhas orações foram respondidas prontamente. Umas foram instantaneamente, outras levaram dias, outras meses, outras anos, e ainda tem oração que não foi respondida. Está entendendo? Porque existe um tempo de Deus nesse processo. Que esse processo é o processo que nós precisamos, não é o tempo que Deus precisa, não. É o tempo que nós precisamos nos adequar à vontade dEle para o serviço a qual Ele quer nos confiar. Então, preparando-se para o agir de Deus é o tema desta lição, que será aplicada domingo nas escolas dominicais da Editora Betel, mas para nós está sendo aplicada neste momento. Então, o que acontece aqui, que o comentarista, dado essas coisas aqui, ele trouxe uma palavra que ficou como verdade aplicada, que ele diz: fazer a obra que nos foi confiada por Deus exige preparo espiritual e posicionamento assertivo. Quer dizer, Neemias soube da situação, ficou incomodado, começou a orar, porque, irmãos, a primeira coisa que, como cristãos, nós devemos fazer em qualquer circunstância, qualquer situação, é orar. Orar é a primeira atitude que um cristão tem. Moisés demorou a aprender. No início, não. Quando ele viu um camarada batendo no outro, lá um egípcio batendo no hebreu, ele foi lá e aí arrebentou o cara, matou. Depois, com o tempo, ele começou a aprender. Ele percebia que não valia a pena ele tomar atitudes que não fosse antes orada. Aí, quando ele começou a cuidar do povo, ele foi observando que era uma carga muito pesada. Quando alguém vinha com uma reclamação, ele dizia assim: fica aqui que a gente vai orar. Depois eu dou a resposta. Então, oração, ela é fundamental em todas as circunstâncias da vida. Agora, nesse momento aqui, Neemias não fala nada com o rei, ele começa um processo de oração e jejum, como nós vimos na lição 1, e começa com aquele processo orando e jejuando, e Deus não traz a resposta imediata, não dá uma direção a ele, diz assim: não, Neemias, fica tranquilo que eu vou te levar para tal lugar. Não, ele não sabe o que vai acontecer. E provavelmente ele não está dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque ele já tem a sua vida tranquilinha. Provavelmente ele está pedindo: Senhor, dá um resultado, levanta alguém lá para cuidar dessa situação, né? Um recurso, alguém com recursos, né? Para levantar esse muro, para reconstruir as portas que estão queimadas a fogo. Não, ele está, aí aquilo vai consumindo, porque ele não tem uma resposta, e ele está tranquilo, não faz queixa, não reclama com ninguém, mas só que o rei percebe que tem algo diferente nele. Ele não está mais com aquele semblante alegre, feliz, porque ele está contrito, o coração dele está pensando, ele não quer, mas ele está pensando naquilo lá. Ele não quer se ligar naquilo. Provavelmente ele: minha vida é aqui, eu tenho que ficar aqui. Mas sabe aquela preocupação? Aí ele com o coração lá, e então quando o rei pergunta a ele: Neemias, o que está acontecendo? Aí ele então responde dessa forma. Então ele fala, ele fala consigo mesmo: então orei ao Deus do céu. Mas ele já vinha num processo. Aquele momento de oração é o momento que ele, olhando para o rei para responder,
Ele está orando e pedindo, Senhor, me ajuda agora, o que eu vou falar com esse homem? Mas a vida já vem de oração. Irmãos, nós temos que chegar a um tempo, eu já falei isso aqui, nós temos que nos acostumar a orar. E só se aprende a orar orando, é igual andar de bicicleta. Não se aprende a andar de bicicleta teoricamente. Só se aprende a orar orando. Aí, no início é muito difícil, depois você vai acostumando, tá? Agora, quando você está orando, não pense que as respostas virão imediatamente. Você tem que orar, aquilo ali, todas as orações feitas por um justo, ela tem 6 efeitos. Ela pode muitos 6 efeitos. Elas são recolhidas pelo Senhor. Elas são recolhidas. E, ao momento certo, o Senhor seleciona as respostas que Ele enviará para cada um. É a resposta das suas orações. Algumas, como nós estamos falando, talvez você nem veja o resultado. Fica como reserva para lá para o futuro. Agora, em determinado momento, Deus vai fazer você lembrar do que você já tem feito. E aí você vai simplesmente pensar, porque a nossa vida ela começa com uma vida de oração, daqui a pouco isso é como a respiração. Aí a respiração que você não sente, mas está respirando. Você não sente. Não fica assim, caramba, eu estou respirando. Ou, de repente, dá aquele surto assim, será que eu estou respirando? Não, vai no espelho, dá uma baforada para ver se está respirando. Não, você simplesmente cuida da sua vida no cotidiano e está respirando. A oração chega a esse ponto na vida do crente, porque aí todo o teu desejo do coração, ele se torna uma petição. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, você não precisa ficar pedindo para si, porque, na verdade, quando Deus olha para você, já vê uma oração. E isso que estava acontecendo, Neemias conseguiu chegar a esse ponto de tanto ele estar orando e jejuando e buscando, que ele mesmo fala. Agora chega um ponto em que que o rei encara ele, e ele não sabe, aí então o que fazer? A resposta vem instantânea, assim, fresquinha de Deus, não teve nenhum tremelique, não teve nenhuma coisa de fazer assim, estou sentindo aqui agora, nada disso, né? Não sentiu nada. Ele simplesmente, quando abriu a sua boca, deu a resposta exata ao rei, que era a resposta de suas orações. E o rei não teve nenhum questionamento, pelo contrário, como quem dissera assim, olha, Neemias, conta comigo porque der e vier. A lista é o que você vai precisar, que eu vou investir nesse negócio. Olha como é a resposta de oração. Ele não foi pedir um socorro ao homem. O grande problema hoje é que nós acostumamos a pedir pessoas. E não orar. Aí, então, nós, em vez de irmos a Deus, nós vamos aos nossos amigos. Antes de ir a Deus, primeiro vá a Deus. Depois, se ele desejar, nos indicar um amigo, esse amigo será bem indicado por ele. Mas nunca vá primeiro a uma pessoa sem antes ir a Deus. Mas a gente fala, eu tenho um amigo que é desembargador, eu tenho outro que é dono da boca. Então, aí o camarada pede a todo mundo, menos a Deus. Irmão, peça a Deus. Ore ao Senhor, ore, Ele ouve. Sabe, Deus tem um prazer muito grande de ouvir oração. Muito grande. Não, eu digo isso, irmão, porque quando eu tive um carro perdido, roubado, aí um membro dessa igreja aqui me sugeriu, pastor, se o senhor quiser, eu vou lá no dono da boca, falo com ele. Eu falei, que isso, rapaz? De que espírito você é? Que isso? Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo, irmão. Nossa vida pertence ao Senhor. Você não deve se preocupar. Acostume-se a orar. Então, olha, observa. Aí na página de número 8, eu vou pulando assim por conta do nosso tempo, tá, irmãos? Na página de número 8, quem está com a revista, começa então, primeiro falando sobre Neemias, não se precipitou. Qual o maior erro que temos? Principalmente de quem não ora, precipitação. Porque a precipitação, ela é gerada por uma ansiedade. A pessoa não tem calma, não tem coragem de esperar, ela fica ansiosa, não vai dar. Lembra quando aconteceu com Saul? Deus já não tinha lá, não estava muito agradado a Saul, mas tudo bem, ele era o rei escolhido por Deus. Agora, Deus permitiu que ele fosse. Mas quando
Samuel falou assim, ó, aguarda que eu estou chegando aí para o sacrifício. Aí aconteceu que estava lá Samuel indo a caminho do local de sacrifício. Quando chegou lá, o sacrifício estava feito. Aí Samuel falou assim, ó, o que aconteceu aqui? Aí Saul, não, que o povo ficou me perturbando aqui, ficou me pressionando, aí eu acabei fazendo. Não era para ele fazer nada. Samuel falou, mas eu não falei que estava vindo. Então a precipitação, ela é gerada por ansiedade. E ansiedade, irmãos, vou falar aqui num termo bem claro, ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado porque, na verdade, é uma incredulidade que Deus há de fazer. Por isso Jesus falou, não andeis ansiosos. Se Deus cuida de planta, cuida de animais, cuida disso e daquilo, Ele também vai cuidar dos seus. Então, não andeis ansiosos. Aí é onde ele fala que todos os cabelos de nossa cabeça são contados. Quer dizer, ele quer dizer que tudo é controlado em nossas vidas. Nada foge do controle dele. Então, irmãos, Neemias não se precipitou. Não se precipitou. A resposta estava à sua frente e ele não se precipitou. Aí, segundo as Escrituras, ele diz aqui, ó, que isso já tinha passado 4 meses de oração e jejum, 4 meses. 4 meses a pessoa fica desesperada. Meu Deus, não estou vendo resposta, não estou ouvindo Deus falar. Parece que Deus não me enxerga mais, parece que Deus não me ouve, né? Aí, 4 meses. Olha, ele, 4 meses sofrendo aquela situação. O seu irmão, né, ou amigo, que era considerado irmão, né, falando com ele sobre a situação, e ele não tem nada o que fazer senão orar e jejuar. Não se precipite. Dê tempo ao tempo. Deus tem o controle de todas as coisas. O que parece muito para nós é o tempo exato de Deus. Às vezes parece que é muito tempo esperando, né? Quantas pessoas hoje são precipitadas quando Deus vai lhe dar faz um chamado, a pessoa nem se prepara para o momento de Deus na sua vida. Ela simplesmente já sai correndo na frente, já quer fazer e acontecer, porque Deus me chamou, Deus mandou. Não tem crianças que são assim? Se a mãe falar assim, meu filho, vai ali na barraquinha do seu Zé. Aí, antes de dar o dinheiro e pegar o dinheiro, ele já vai. Ué, mas primeiro tem que saber o que é que tem que fazer lá. Aí pegar a listinha, pegar o dinheiro, pegar a explicação, depois você vai. Mas tem gente que não. Aí fala, ele é superativo. Ele é superativo, é imperativo, né? Ele é hiperativo. Não, irmãos, ele é precipitado. Ele é precipitado. E na vida não se faz sucesso com precipitação. Você tem que ter o pezinho no chão, cabeça no lugar, ouvir as instruções e depois, então, você vai cumprir a sua missão. Nada de pressa. Tem tempo para todas as coisas, existe tempo para todas as coisas, mas parece que as pessoas precisam assim, ser aceleradas nas respostas, né? E detalhe importante, se for então um pastor que ele ouve um membro, vem fazer alguma coisa, alguma queixa, uma petição, aí o pastor fala assim, ó, nós vamos orar. Ah, meu Deus do céu, para ele é o fim do mundo. O pastor, em vez de resolver, em vez de tomar a decisão, vai orar. Irmão, se aprende assim. Moisés falou, nós vamos orar. Aí entrava na tenda e ficava orando. Aí tem orações que são demoradas, irmãos. Teve uma oração que ele teve que ficar 40 dias no monte. Aí o que aconteceu lá embaixo? Arão se precipitou, que isso? Falou Nossa Senhora hoje não, né? Vigia, já fez seus 70, agora fica esperto aí, né? Aí, irmãos, ele subiu um monte 40 dias. Aí lá embaixo Arão ficou lá quietinho, lá? Não, ficou dando ouvido à voz do povo, fez bezerro de ouro. Trouxe castigo. Aí, como castigo, agora Moisés sobe mais 40 dias. Não se precipite. Então, aprenda com Neemias. Aí, por quê, irmãos? Olha, ele não se precipitou. Existe um tempo para a resposta. Existe um tempo para a resposta. Deus tem tempo para todas as coisas, né? E aqui ele diz aqui, o tempo de resposta. A resposta às suas orações chegou cerca de 4 meses depois. 4 meses depois.
Então, pode ser imediato? Pode ser instantâneo, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 4 meses, ou até mais de 4 meses. Então, Neemias não desistiu, não desmoronou, não se precipitou, ele ficou firme até que a direção de Deus chegasse. Deus nunca perde o controle de nada e no tempo certo trará a resposta. Lembra quando eu falei, antes de nós começarmos essa lição, final do trimestre, aí eu falei assim, irmão, nós vamos estudar agora, próximo trimestre, o livro de Neemias. O livro de Neemias deveria ser estudado por todo líder, ou quem tem uma vocação. E o líder principalmente. Sou líder de departamento, deveria estudar. Porque Neemias, ele não foi um líder perfeito, mas ele traz para nós, pelo seu modo de vida, como se fossem técnicas de liderança. Neemias foi um líder eficaz, não foi perfeito, mas um líder eficaz. E começa com isso aqui, ó. Ele não era líder, ele era um escravo, vamos dizer assim, um servo, lá no palácio. Mas quando Deus o chamou, na verdade, Deus o tornou líder. E a liderança, por incrível que pareça, não começou lá, quando ele chegou em Jerusalém. Ela começou no preparo. Ele nem sabia o que Deus ia fazer, mas ele já começou com um princípio que todo líder deve ter, todo obreiro tem que ter, que é o quê? A oração, a confiança em Deus, o saber o que Deus quer da sua vida, porque Deus está te incomodando tanto com aquela situação, e então você se posicionar na presença de Deus. Se posicionou na presença de Deus, aí então, ao tempo de Deus, ele começará a encaixar todas as situações, todas as peças. Que a princípio, irmãos, você às vezes quer assim, eu queria que Deus me revelasse logo que está à frente. Deus, por misericórdia e bondade, não ouve essa nossa oração absurda. Porque se ele revelar o que vai à frente, irmãos, eu desisto. Aí então ele não revela, aí ele deixa em oculto e só vai dando graça e glória. Aí vai te dando revelações no conta-gota, o que você precisa para hoje. Para amanhã não, o que você precisa para hoje. E eu começo a aprender então a confiar em Deus. Porque o segredo, irmãos, é confiar em Deus. Aí você pensa, João Batista, eu falei, 30 anos de preparo. Ele sabia que ele tinha nascido para ser o precursor do Messias. Ele sabia, ele foi ensinado assim. O seu pai era sacerdote. Lembra de Zacarias? Era sacerdote. João Batista foi criado como se fosse para ser um sacerdote. Mas ele sabia que o chamado de Deus seria para ser um profeta, ser o precursor do Messias, o homem que ia preparar. Agora, ele ficou 30 anos e quando começa a profetizar, leva apenas 6 meses, cerca de 6 meses, né? Eu digo 6 é mais ou menos. Então, cerca de 6 meses. E aí, nesse período em que ele está pregando, ele cumpriu o seu propósito. Então, lembra-se disso. A nossa chamada é para cumprir propósito. Cumpriu o propósito, lembra de Paulo? Paulo ficou no seu chamadinho, aí Paulo se converteu, ficou 13 anos de preparo, 13 anos. De Atos capítulo 9 a Atos capítulo 13 do seu chamado, tem 13 anos. Então, 13 anos se preparando, depois Deus o enviou para o campo, ficou mais a cerca de uns 15 anos, provavelmente, no campo missionário, e depois ele diz para Timóteo assim, ó, combati o bom combate, ou seja, cumpri o meu propósito. Acabou. É só o que a gente quer, cumprir o propósito de Deus. Um bom líder, irmãos, não quer ser perpétuo, ele quer cumprir propósito. Ele quer ouvir de Deus o que Moisés ouviu. Moisés, acabou, parou aqui, sobe o monte que eu vou te recolher. Acabou. Ele não quer passar um dia mais, porque ele é um líder. Ele quer simplesmente cumprir o propósito dele. Deus me chamou para isso, então eu vou fazer isso. Foi o que aconteceu com Neemias. Cumpriu o propósito, 52 dias reconstruiu o muro. Agora ele vai viver, claro, dentro do serviço cristão, que Neemias era o homem que ficou como governador, então ele vai viver dentro do serviço cristão, mas agora o propósito do muro já está cumprido. E que Deus o use em outros lugares, mas aquele propósito é o principal. O segredo é cumprir o propósito de Deus para a sua vida.
Esse é o segredo, não é se vai profetizar muito, se vai profetizar pouco, se vai pregar muito ou pouco, se vai pregar aqui ou ali. Não, cumprir o propósito de Deus. Então, o tempo de resposta é o tempo que Deus tem para nós. Não se precipite. Outra coisa, o tempo de espera mudou Neemias. Porque quando você começa a aprender a esperar, aí isso muda a tua vida, muda teu comportamento. Aí o que acontece aqui, ó, ele passou a orar, a jejuar, para que Deus lhe restaurasse o seu povo e a santa cidade. Neemias capítulo 1, 5 a 11, que já estudamos. E foram necessários 4 meses para que Neemias estivesse seguro do que fazer e pronto para assumir um papel de liderança para mudar aquela situação. Assim, primeiro, ele desejou fazer. Primeiro, você deseja fazer. Segundo, ele planejou o que faria. Nesses 4 meses, começou a nascer um desejo no coração, e ele começou a desejar fazer, ser um instrumento de Deus. Lembra que eu citei na semana passada também? Aí eu citei que quando Moody, o considerado maior evangelista do século XIX, quando Moody tinha seus 16, 17 anos, um adolescente, ele não era lá aquele adolescente exemplar, cristão de verdade, não, ainda fumava um cigarrinho e tudo. Mas ele estava lá numa cruzada evangelística, aí o pregador, o orador, falou assim: Deus precisa de um homem para mudar essa nação. Aí ele disse no seu coração: eu serei esse homem. E foi. Deus o levantou. Porque primeiro tem que nascer o desejo. Não se faz nada sem desejo, nem pecar. Pecado começa com desejo. Então, fazer as coisas boas, primeiro você tem que desejar. Em que posso ser útil? O que Deus quer da minha vida? Primeiro tem que desejar. Mas, quando você deseja, então você tem que começar a planejar. Porque você começa a orar e começa a nascer o desejo no seu coração, aí eu começo a planejar. E nesse planejamento, irmãos, é que Deus vai fazer aquilo que Ele precisa fazer. O obreiro, independente agora, quando eu falo obreiro, estou falando desse corpo ministerial, estou falando do crente que assumiu um compromisso com Deus. O obreiro, ele tem que desejar ser útil na obra de Deus. E qual a área que você, então, deseja trabalhar, o que Deus te incomoda a fazer? Então, você se prepare para isso. Você se prepare para isso. Vai começando a estudar. Deus quer que eu evangelize, Deus quer que eu faça isso, quer que eu vá ao campo missionário. Aí você começa a se preparar para isso. Então, tudo é o preparo. Dentro daquele período de oração, não se precipite a nada, não tenha precipitação. Você apenas fica tranquilo, orando, entregando sua vida nas mãos de Deus e se preparando. Ao tempo certo, quando Deus desejar te usar, você já está de bom tamanho. Você já está preparado para o uso. Então, olha, aqueles 4 meses foram fundamentais para mostrar para Neemias que Deus não apenas mudaria o triste quadro de seu povo, mas faria dele a resposta das suas próprias orações. A resposta das próprias orações, que pode acontecer também, né? Às vezes você está orando, você está pedindo que Deus leve alguém, mande alguém, mas, de repente, a resposta da sua própria oração é você mesmo. Está entendendo? Às vezes sou eu mesmo quem seria a resposta da oração de Deus. E se a resposta divina ainda não chegou, irmãos, para você, provavelmente Deus está trabalhando em sua vida, preparando você para viver o seu milagre. Quem deseja, por exemplo, o desejo de viajar. Uma suposição, vou desejar viajar e quero ir de carro para outro estado. Aí o que eu tenho que fazer? Começar a preparar o carro, ou não? Estou com o documento em dia, pneu está novo, aí está tudo direitinho. Agora chega o dia, pneu está careca, aí o documento não está em dia. Como eu vou viajar? Então, primeiro você começa a preparar. Você tem um desejo no coração? Começa a preparar. A nossa vida é a mesma coisa. Primeiro você começa a se preparar. Irmãos, eu lembro que eu tinha 17 anos de idade, quando eu me converti. Me converti assim, me batizei, 17 anos de idade. Nasci no Evangelho, 17 anos de idade me batizei.
30 de março de 1980. E quando chegou, menos de um ano depois, menos de um ano, acho que uns meses, aí o Senhor usou uma pessoa e falou assim, tive uma revelação contigo. Eu vi quando o Senhor mandou um anjo assim e te deu um saquinho cheio de pedras preciosas. Eu não entendi nada. Aí ela falou assim, isso são talentos que Deus está te dando. Aquilo me incomodou, sabe? A partir daquele momento, eu não entendia, mas eu comecei o processo de quê? Orar. Para saber o que Deus queria da minha vida. Porque se vê uma revelação, eu tenho que agora orar. E nesse período em que eu estava começando a orar, foi quando eu comecei a me aplicar, desejar, me aplicar mais à leitura. Aí eu comecei a estudar, comecei a ler mais, comecei a buscar mais. Por quê? Para que, se Deus realmente quer me usar, eu já esteja em condições de ser usado. No entanto, irmãos, quando eu fiz o seminário em 1985, terminando em 1989, eu ainda era um trabalhador da igreja. Eu não tinha essa oportunidade de pregar num culto, mas estava ali, preparado para o momento. E então, quando comecei a dirigir congregação, aí então já tinha um conhecimento teórico e prático de viver, de estar entre os irmãos, dar aula na escola dominical. Mas tudo isso que a gente vai fazendo, tu acredita que eu ainda lembro de coisas que eu estudei lá no início da década de 80. Eu lembro de coisas, porque Deus vai encaixando no teu pensamento aquilo. Então, eu estava me preparando para o momento em que eu estou vivendo. Então, não tenha precipitação. Não tenha precipitação. Às vezes, Deus te dá uma revelação e não é para hoje, é para amanhã. E o amanhã de Deus, às vezes, demora um pouquinho. Às vezes, demora um pouquinho. Mas quando demora, irmãos, acredite, Deus está preparando o melhor momento para te usar. E não tenha pressa. O caso de João que eu falei é semelhante ao caso de Jesus. Jesus, ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Vir a este mundo e morrer por nossa causa, não foi isso? Não foi esse o propósito? Morrer na cruz. Aí ele se prepara 30 anos e fica 2 anos e quase 3 anos, vamos colocar redondo para a gente entender. Aí 3 anos pregando. O maior pregador da história ficou 3 anos pregando, 3 aninhos. Se preparou 30 para pregar 3. Eu estou no mais lucro do que ele. Então, olha, aí o que acontece? Às vezes nós não entendemos os projetos de Deus, mas em algum momento você viu Jesus pensando, acho que estou fora do aquário, estou fora da situação, estou fora do caminho, da orientação. Não, porque quando ele saiu do Jordão, a Bíblia diz, quando ele estava no Jordão, o Espírito de Deus envolveu. E naquele momento que o Espírito de Deus o envolveu, ele estava disposto a seguir a orientação do seu chamado. Aí o seu chamado, quando o Espírito Santo de Deus o envolveu, em vez de Deus levá-lo à sinagoga, levou ele ao deserto para ser tentado por Satanás. Não parece que está na contramão? Exatamente como Deus quer para fortalecer para o ministério que ele precisa executar. Então, exatamente como Deus quer, mas tudo é o tempo de Deus. Então, Neemias passou pelo processo. Então, ele está pronto agora para responder ao rei. Então, se a conversa com Artaxerxes, uma observação aqui do comentarista, né? Eu já tenho menos do que eu pensava. Se a conversa com Artaxerxes estivesse acontecido assim que Neemias soube do estado em que se encontrava Jerusalém, possivelmente não teria dado uma resposta tão adequada. Por estar preparado por causa da oração, da reflexão, de querer saber qual a vontade de Deus, para aquele momento, ele orou ao Deus dos céus e respondeu, se é do agrado, ó rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que envies ajudar. Ele não pediu para ele ser enviado. Ele queria que enviasse uma ajuda a ajudar, porque agora o rei entrou no contexto. Aí o rei, claro, quem é melhor do que você para ir? Deu carta branca a ele, autonomia. Mesmo assim, você percebe, veremos nas lições posteriores também, mesmo assim, com toda a carta branca, dentro da direção de Deus, cheio da unção de Deus,
As provas vieram ou não? Vieram. Não quer dizer que tudo vai ser encaixado, dando certinho, milimetricamente, né? Milimetricamente, porque acontece que, não, estou na direção de Deus, não. As coisas vêm, as provações vão chegar, mas há uma diferença em quem está dentro da vontade de Deus e quem não está, em quem está precipitado. Porque quando uma pessoa se precipita, ela não aguenta a provação. Eu já contei para vocês aqui, teve um camarada que ele saiu de uma determinada igreja, abriu um ministério. Isso é moda, né? Aí abriu um ministério. Aí ele abriu o ministério e eu ainda tinha falado para ele, cara, não sai da tua igreja não, cara, fica quietinho lá, tu é mais útil lá do que abrir um ministério. Tem igreja de tudo quanto é esquina, aí eu vou abrir mais uma. Não, mas o Senhor falou comigo, foi, pode ter falado, mas não é para agora. Tem que esperar o momento de Deus. Aí abriu o ministério. Não passou 3 meses, ele veio me procurar. Eu vim aqui te pedir uma ajuda, que o aluguel está atrasado, não sei o quê. Eu falei, o que eu tenho com isso? Quem foi que mandou você abrir o ministério? Ah, foi Deus. Então fala com ele, pô, comigo não. Eu falei contigo que não era para abrir o ministério. Que isso, pai? Não vou te ajudar em nada, não vai sair 1 centavo do meu bolso. Vai falar com ele. Não foi ele que mandou tu abrir o ministério? Agora tu reclama com ele para ele mandar o dinheiro para pagar o aluguel. Aqui não sai nada. Não sai nada. Aí eu falei, o que você tem que fazer? Entrega o imóvel, conversa com o proprietário, paga a tua dívida, volta para a tua igreja, pede perdão ao teu pastor e fica lá. Dias depois, ele foi lá, fiz o que tu mandou, está lá, já está tudo certinho, estou lá na igreja, está direitinho e pronto. Acabou, irmãos. Aí está feliz da vida. Então, quando Deus ordena ou manda, você tem que esperar o momento de Deus. Momento. Gente, fica tranquilo, eles estão orando uma pessoa aí. Então, o momento de Deus, tá? O momento de Deus para nossas vidas. Não se precipite. Não se precipite. É um momento assim que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso eu falo com os irmãos, não tenho precipitação. Já contei para os irmãos com testemunhas, tá? Testemunhas. Tenho testemunhas. Já contei para os irmãos, o pastor chegou, e tem pessoas que conhecem, sabem da história, chegou e falou para mim assim, olha, foi bom te encontrar, foi lá na loja. Ele tem um ministério que ele tem 5 congregações, a matriz e 5 congregações. Foi bom encontrar você e Ana aqui, ele. Porque o Senhor me falou essa madrugada que eu tinha que passar a minha igreja para você. O campo, tinha que passar o campo para você. Ele tem essa autonomia, ele é da SEADER. Aí eu falei assim, o senhor falou contigo? Falou, para passar para você. Eu falei, pô, mas não falou nada comigo, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada, porque se ele falou contigo, tinha que falar comigo. Aí, como eu vou assumir uma coisa que eu nem sabia? Aí eu falei, tu deve estar passando por alguma crise, vamos bater um papo, vamos conversar. Aí marquei com ele e fomos conversar. Está lá até hoje, pastor presidente, no mesmo lugar. Era só problema, irmãos. Crise daquele momento, crise ministerial, sabe? Um crente que é fio desencapado, que sempre tem, toda igreja tem. Aí estava dando trabalho, dando choque nele. Aí o que acontece? Já está assentadinho, está direitinho, está crescendo o ministério dele. Deus não falou nada com ele, irmão. Aí vai eu me precipitar, crescer o olho e entro numa furada, numa canoa furada. Deixa eu quietinho aqui no meu canto. Eu sou mais útil aqui para ele do que lá. Sabia disso? Como amigo dele. Sou mais útil. A hora que ele precisar de socorro, eu estou aqui para ajudar. Mas deixa ele lá no lugarzinho dele, irmãos. Não tenha precipitação, porque Deus tem tempo para todas as coisas. Não saia da presença de Deus. Então, observa aqui, olha, o lugar certo e a hora certa. Essa é a segunda parte da nossa lição aqui na página de número 9. Corro por causa do tempo, né? Neemias estava no lugar certo. Lugar certo. Nem sempre a gente está num lugar que a gente pensa assim, pô, estou no lugar certo. Tem horas que a gente pensa, será que esse é o lugar que Deus quer que eu esteja? Mas ele estava no lugar certo, né? Então, olha, enquanto estava sendo servido Artaxerxes, percebeu o semblante triste de Neemias, possivelmente por algum descontentamento, tá? Porque o copeiro do rei, irmãos, era uma função importante, tinha que ser um homem de alta
alta confiança do rei, porque era fácil matar um rei, né, um copeiro. Aí ele tinha que provar o vinho, né, claro, não provava no mesmo copo, mas entornava, provava para que ele mostrasse que ele não está envenenado. Imagine, se tivesse envenenado, sou o primeiro a morrer. Então era um homem. E quando o rei percebeu, pô, Neemias está com a cara estranha, tem alguma coisa errada. Neemias estava no momento certo diante do rei, e o rei percebeu, foi Deus que fez ele perceber. Aí, então, quando Neemias falou para o rei não teve nenhuma dúvida assim, sabe? Ele simplesmente abriu seu coração, dispensou Neemias do trabalho, deu uma licença. Dispensou Neemias, falou, tu vai com carta minha aqui, assinada, carimbada, e tu vai ter tudo que você quiser. Todo o recurso do reino está na tua mão para fazer a obra. E foi para Jerusalém com os recursos do rei para fazer a obra. Olha como Deus levantou. Porque uma coisa que às vezes nós não entendemos, irmãos, que toda a terra, segundo o Salmo 24, né? A terra é do Senhor, toda a terra, os céus, a sua plenitude, tudo pertence a Ele. E Deus pode fazer qualquer coisa, se mobilizar. Eu só tenho que acreditar. Eu tenho experiências com Deus, irmãos. E todo mundo que não se precipita tem experiência com Deus. Eu já contei para os irmãos que quando eu tive um determinado carro roubado, já fui roubado 5 vezes, né? Então, mas todas elas, para mim, tanto faz, né? Porque, olha, aí eu tive o carro roubado, ele não estava no seguro, não. Aí ele foi lá para o Pátio Legal, Era lá na Gardênia Azul. E eu fui lá, aí, olha, eu tinha um conhecido amigo, que eu fui pregar na igreja congregacional, e um dia ele me deu um cartão dele, falou assim, olha, pastor, estou te conhecendo agora, né, mas gostei muito do senhor e tal, sua pregação foi boa. Aí me deu o cartão, qualquer coisa que o senhor precisar, me liga. Comandante de um batalhão da Polícia Militar, coronel, alguma coisa lá, sei lá. Aí qualquer coisa, me liga. Aí eu falei, tá bom. Mas, irmãos, deixa estar que Deus é quem faz as coisas. E o veículo na Gardênia Azul, aí eu nem lembrei de imediato, mas comecei a orar e orei, lembrei desse comandante lá, liguei para ele, rapaz, estou fora do país, estou de férias. Aí, mas tudo bem, falei, não se preocupa não, Aí se desculpou que não pôde ajudar, eu fui lá, irmãos, ia para a Gardênia Azul. Ninguém queria resolver o problema de liberar o carro. Porque queria... Falei, não vou dar dinheiro, não vou dar, é o meu direito, não vou dar. Aí ia para casa, orava, um dia eu estava aqui no culto, aí quando cheguei em casa depois do culto, liguei para o Carlinhos, que já faleceu, né, foi diácono aqui, e ele sempre me acompanhava, ele era sargento da Polícia Militar, aí como ele tinha facilidade, aí eu falei, Carlinhos, vamos comigo lá? Aí ele me levava no carro dele, vamos lá. Aí me levou. Quando cheguei na Gardênia Azul, aí eu vi um sujeito em pé, assim, né, de boné e tal, mas no pátio. Aí eu falei, Carlinhos, fica aí que eu vou perguntar ele ali. Aí fui lá perguntar ao camarada. Deu bom dia a ele e tal. Falei, rapaz, estou com um problema aqui no pátio e tal. Aí, qual o seu problema? Aí eu falei, meu carro foi roubado e tal. Aí contei a história para ele resumidamente. Aí ele falou, ih, rapaz, isso não é problema não, vai lá, ó. Tá vendo aquele camarada lá? Aí me apontou um camarada lá dentro. Aí falou, vai lá, eu lembro até hoje, o Cícero. Vai lá e fala com o Cícero, com a gente lá, e fala para ele assim, ó, olha, eu vim com esse problema aqui, aí tu manda ele olhar para cá. Fala que ele se olhar, aí falou o nome dele, né? Que agora o nome dele eu não lembro, mas do Cícero eu lembro. Fala, foi ele que mandou eu vir aqui falar contigo. Aí ele falou, pois não, senta aí. Aí, quer um cafezinho? Aí eu pensei, tem alguma coisa errada. Pô, sempre fui, nas vezes que eu estive lá, fui maltratado, mas olha como Deus faz, irmão. Aí eu, não, estou bem aqui e tal. Aí ele foi lá, resolveu rapidinho, irmão, não levou acho que 10 minutos. Aí veio com um documento para eu assinar de liberação, a chave. Aí ele falou assim, uma curiosidade, tu conhece o fulano de onde? Eu conheço ele daqui do pátio. Eu cheguei e falei com ele, rapaz, esse é o secretário-geral da Polícia Civil.
que veio aqui hoje fazer uma vistoria. Eu fui na pessoa certinha, irmãos. Olha o tempo de Deus como funciona. Aí o camarada me tratou bem, deve ter se arrependido quando eu falei que eu conheci ele no pátio. Acho que se eu tivesse tomado café, ele tinha enfiado o dedo no meu gogó, né, para poder eu vomitar o café. Irmão, mas quando Deus quer, mas foi rápido, assim, foi um negócio de 5 a 10 minutos, eu já estava com a chave do veículo, já estava com o documento na mão para sair de lá. Sem dar um centavo a quem quer que fosse. Detalhe, quando eu cheguei lá e saí, ele falou assim, resolveu? De longe assim, ó. Irmãos, quando Deus quer fazer, Ele manda em todas as coisas. Por isso que a gente não tem que ficar preocupado, não tá acontecendo, não estou vendo nada acontecer. Apenas siga as instruções de Deus. É o que Neemias aprendeu, não foi também fácil para ele, não. É um aprendizado, irmãos. É um aprendizado. E veremos no decorrer desse trimestre o quanto ele sofreu investidas daqueles caras chamados Tobias, Sambalate, Gesem, quanto eles investiram para derrubar, para tirar o propósito. Ele, em todo tempo, passando por muitas provas, mas ficou firme, porque o que vale é cumprir o propósito de Deus. Então, não pense, eu não sou conhecido. Eu já falei para os irmãos, tinha um pastor muito conhecido, não vou citar o nome dele, porque ele era muito conhecido mesmo em Nilópolis. Não era do nosso campo, mas foi professor de seminário no nosso seminário em Nilópolis, no Epuã. Aí ele era muito conhecido. E esse homem, a última vez que ele veio aqui, eu já estava disposto a não convidá-lo, porque ele estava, irmãos, frustrado, porque ele fez tanta coisa, e ele via outros pastores que não faziam o tanto que ele fazia, ou não tinha o conhecimento que ele conhecia, e na mente dele prosperando, ou seja, o camarada estava enriquecendo, estava fazendo, tinha uma igreja, mega igreja, e ele apenas um professor, um pastor que era um lecionador e tal. Irmãos, cada um tem um propósito de Deus. Você só tem que cumprir o teu chamado, só isso. Esquece o pastor que está crescendo, que está avançando, que tem 5.000 membros, esquece isso, irmãos. Você tem um chamado de Deus, cumpra o teu chamado. Lembra que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, cumpra bem o teu ministério. Pronto, cuida de ti mesmo e da doutrina. Acabou. Fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. O resto, irmãos, é resto. Aí ele ficou frustrado, começou a ficar doente com aquela frustração e veio a óbito. O Senhor recolheu. Adiantou o quê? A frustração. As frustrações do homem são sinal de andamento da vontade de Deus. Deus ainda tem o controle da situação. Por isso que você não deve ficar olhando para lá. Olha para que Deus te chamou. Aí Neemias respondeu na hora certa, como já vimos, isso eu posso adiantar. Confiar em Deus não dispensa o planejamento, também já falamos. Planeje, irmãos, sonhe. O coração do homem pode fazer planos. Você pode fazer e deve fazer planos. Planeje. Agora, todos os nossos planos têm que estar à disposição de Deus e saber se essa é a vontade de Deus. O coração de Jesus fez um plano. Qual foi o plano? Se livrar da cruz. Se pirulitar. Não quero passar na cruz. No Calvário, não. Mas ele falou assim, todavia não seja feita, ou seja, vou transliterar, todavia não seja conforme o meu plano. Porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos planos. Então, pega o teu plano, você tem um plano, mas coloca diante de Deus. Quando começa a orar, as coisas mudam. Primeiro você tem que orar. O que aconteceu com Israel, que aconteceu aquele milagre, um anjo foi lá, matou 185.000 homens do exército assírio numa só noite. Mas, para que acontecesse isso, eles já estavam passando fome,
já estavam duvidando de Deus, porque ninguém buscou a Deus. Ninguém buscou a Deus naquele período da provação, porque eles estavam confiando no Egito, que o Egito vinha para ajudar na batalha, no cerco, e então ninguém buscou a Deus. Quando eles viram que não tinha jeito, que Senaqueribe disse assim, olha, não tem jeito, o Egito é um caniço quebrado, não vem ajudar vocês, ninguém vai livrar vocês de minhas mãos. Aí o que a Bíblia diz, aí mandou uma carta, Ezequias pegou a carta e foi lá e entregou, o Senhor está aqui, ó, que eles fizeram. Enquanto ele está falando com Deus, Deus mandou um anjo lá e matou 185 mil homens. Se ele tivesse orado antes, o problema tinha sido resolvido antes. Então, confie em Deus. Confie em Deus. Então, olha, aí preparados para a missão. Chamado pode surgir de uma necessidade, que nós já também mencionamos isso na lição passada, portanto, não é uma repetição, é apenas para que você... vamos costurando as lições aqui, né? O chamado pode surgir de uma necessidade. Qual é a tua necessidade? Aí surge o teu chamado. Quando você pensa que não tem mais, aí o tronco da árvore cortada lá, sente o cheiro das águas, começa a brotar novamente. Então, olha, prontos para agir diante da resposta de Deus, que uma vez que eu estou agora passando por esse momento, aí, então, agora eu estou pronto. Por quê? Para a resposta de Deus. Eu estou em 3.2. E, por último, dependendo de Deus somente, que aqui é o mais difícil. Porque, irmãos, por que é mais difícil? Porque quando nós começamos, aí nós dependemos de Deus. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho capacidade. Igual Gideão. Meu Deus, ele falou assim, Senhor, o que é isso? Eu sou o menor da casa do meu pai, a casa do meu pai é a menor da tribo, a tribo é a menor das tribos. Quer dizer, eu sou uma bolinha de papel na lixeira do céu, não sou ninguém. Eu sou um Zé Ruela, um João ninguém. Aí, quando Deus o chamou e falou assim, vai nessa tua força, varão valoroso, ele não acreditou muito, fez testes com Deus, aí Deus provou que era ele mesmo que estava falando, tudo bem, ele foi trêmulo, e foi, Deus me chamou, você quer vir comigo? 32 mil homens abraçaram a causa. Ele começou agora a achar o quê? Eu sou o cara mesmo. Eu sou o cara. Eu que não sabia que eu era tão bom assim, 32 mil homens. Aí começa a esquecer de Deus. E Deus conhece o coração. Aí ele então fala, Gideão, manda os covardes e medrosos voltarem. Aí tu sabe que voltou logo de cara, voltou 22 mil, não foi isso? 22 mil. Aí voltaram. Aí, meu Deus. Aí ele começa agora a pensar o quê? Mas eu tenho ainda bastante gente comigo, né? Tenho bastante gente, mas agora já está mais preocupado. E quando a gente fica mais preocupado, começa a orar mais. Aí Deus fala, tem muita gente contigo ainda, porque, na verdade, irmãos, Deus quer que ele cumpra um propósito, mas todo o propósito de Deus para nossas vidas, a glória tem que ser dele, não nossa. É esse o problema que está acontecendo no século XXI. A glória tem sido dos homens. Se eu faço uma oração, tu é curado, aí eu tenho que espalhar. Orei, o irmão foi curado ali, então, meu Deus, agora, aí eu sou o cara que cura. Não, irmãos, a glória é de Deus. Por isso que os pregadores hoje querem resultados instantâneos. Aí ele termina uma mensagem, ele fica assim, quero saber aqui, quantos aqui não são não, garoto, não é no milagre não, agora na conversão. Quantos aqui são cristãos? Levanta a mão aí. Aí levanta uma boa parte. Tem alguns que ainda não levantaram. Só para eu saber, só para eu conhecer vocês e orar por vocês. Quantos aqui ainda não são cristãos? Aí levanta aquela pessoa meio acanhada, mas levanta, que quer orar. Vem aqui que eu quero fazer uma oração. Olha quantas almas se aceitaram a Jesus aqui. Ele induz as pessoas. Aí depois propaga lá, 30 almas aceitaram. Meu irmão, armação, indução. A semente tem que ser lançada. A semente, ela transpõe o semeador. O semeador não tem poder, a semente tem.
Então só prega a palavra, mas eles querem resultados instantâneos, porque isso traz glória para si. O apóstolo Paulo não queria resultados instantâneos, ele pregou a palavra. Jesus não quis resultados instantâneos, ele pregou a palavra. É só isso. A semente foi lançada. Se caiu em boa terra, vai produzir ou não. Então, olha, irmãos, dependendo somente de Deus. Aí, então, Deus diminui. Fica 300. Com 300 eu tenho condições de ganhar uma nação? Não. Eu preciso de quê? De Deus. É por isso que Deus diminui os nossos recursos, para dependermos mais dele. E se eu tiver muito recurso, não, isso aí eu resolvo, cara. Eu resolvo. Qual o problema? Ah, se vier uma multa, se eu falar alguma coisa aqui, não tem algumas pessoas que falam assim, e for preso, isso aí eu resolvo. Tenho advogado, eu tenho dinheiro. Não, sem recursos, eu dependo de Deus. E Neemias começou a entender isso. Ele tinha os recursos iniciais. Mas quando ele vai para o campo de ação, porque por enquanto estamos no campo teórico. E quando a gente vai para o campo de ação, é diferente do campo teórico. É diferente? Você estuda química, no ensino médio eu fiz química. Aí você estuda química, aí no campo da teoria é uma coisa. Quando tu vai para o laboratório, é outra coisa. Ou não? É totalmente diferente. Você estuda mecânica, seja de avião, seja automobilista, seja o que for, qualquer área da mecânica. Teoria é uma coisa, na prática é outra. E às vezes as pessoas até desistem. Já viu quantas pessoas que começam a fazer educação física, estudar educação física, elas desistem? Porque quando ela está aqui fora, ela acha que quando vai para a faculdade para fazer educação física, o tempo todo vai ser na academia, vai ser pulando, correndo, jogando futebol. Aí quando chega lá que tem que enfrentar a língua portuguesa, literatura, ela pensa, para que eu quero literatura se eu vou... Aí começa a ter todas as disciplinas, ela desiste, tranca a matrícula. Porque quando tu chega lá, é diferente daquilo que você planejou aqui. O chamado de Deus, irmãos, quando está na prática, parece ser diferente daquilo que você planejou ou mentalizou na teoria. Aí, então, começam os problemas, começam as nossas dificuldades, porque vem as provações, aí vem aquela pessoa que se levanta contra, vem aquele outro daqui, vem dali, aí vem o inimigo. Jesus tinha 12 discípulos, só 12 discípulos. Aí teve o traidor, teve um que negou, o outro também fugiu. Então, todo mundo tinha suas peças ruins ali. Aí o que acontece? Dá a impressão que a gente, está ruim. Mas é exatamente nesse momento que a nossa dependência está em Deus. Propósito, irmãos. O segredo é propósito. Aqui Deus te chamou. Deus não me chamou para agradar pessoas. Eu tenho que ser agradável, né? Eu tenho que ser agradável. Eu não posso ser sisudo. Pastor não pode ser sisudo, não pode ser aquele pastor, ora por mim, que está ruim, não. Ele tem que ser alegre, tem que ser feliz, tem que ser... irmão, Deus vai te abençoar, vamos junto aí, vou te ajudar. Agora, meu irmão, meu propósito não é agradar pessoas. Meu propósito é cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. E não é cuidar de muitas pessoas, é cuidar de quantas pessoas Deus quiser que eu cuide. Mas a pessoa fica no propósito de cuidar de muitos. Aí ele quer chamar aqui, chama ali, chama um membro da outra igreja, vem para cá para a minha igreja, aí você vem também, você. Aí começa, aí você perde o foco, porque você está pensando em você, não está pensando na pessoa. E você perde o propósito e Deus não te abençoa, você fica frustrado, daqui a pouco está se suicidando. Cumpra bem o teu ministério. Isso aqui é só uma palhinha do que Neemias traz para nós, porque na próxima lição nós vamos falar sobre lidando com vozes contrárias. Quantas coisas vão acontecer e quantas coisas você vai falar, meu Deus, eu passei por isso. Então, qual é o segredo? Propósito. Para que Deus me chamou? São cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. E Deus me chamou. Tem que ter algum propósito, não é possível. Porque tem muita gente mais bonita, melhor, mais inteligente do que eu, ou não? Tem, gente, tem mais feio também, mas mais bonito tem muito. Aí Deus me chama, porque tem propósito. Aí eu tenho que descobrir qual o propósito de Deus para a minha vida, por que Ele me quer aqui. Quantas pessoas já passaram aqui, irmãos?
E não ficar o tempo que eu estou aqui. Eu estou 32 anos e 7 meses nesse lugar. 7 não, 8 meses. 32 anos e 8 meses. Olha, porque Deus me quis nesse tempo. Agora, posso sair amanhã? Posso. A única coisa que eu quero é ter cumprido o propósito de Deus. Só isso. Não é chorar, mingar as lamúrias da vida, o quanto eu já passei, o que eu passei, nada disso. É propósito. Olhar para frente, porque atrás vem gente. Amém? Então, fica de pé comigo, que a nossa hora passou. Quero fazer menção aqui, irmãos,